Vivas de Amor são experiências de mulheres que escreveram versículos bíblicos que fizeram sentido na vida de cada uma delas. Eu mesma compartilhei 3 versículos que são rema na minha vida. Momentos de muito desafio, de uma profissão de fé mesmo. Todos nós passamos pelo dia do vale da sombra da morte. Às vezes nós passamos por dias de júbilo. E eu queria ler um texto aqui que foi escrito pela Juliana Canedo. Está na página 124 da edição do nosso devocional Cartas Vivas de Amor. O versículo que a Juliana escreveu é esse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Em dias nublados, com circunstâncias difíceis, onde não achamos saídas, onde tudo está escuro, essa palavra me leva a descansar. Pensar demais nos leva ao desespero. Entregue a Ele, e sim, Ele cuidará de nós. Segure firme na mão de Jesus e passe pela tempestade, que logo virá a calmaria. Amém? Amém. Senhor, nessa manhã, nós queremos pedir toda a calmaria do Senhor nesse estudo. Que tudo aquilo que o Senhor quer revelar para essas mulheres que estão online e presencialmente seja revelado, a ponto de separar corpo, alma e espírito, de abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e que sejamos transformados no nosso entendimento, para o louvor da sua glória. E é por isso que nós vamos louvar aqui com a Cleidiane, porque tudo que a gente fizer, irmãs, seja para o louvor da glória de Deus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, Cleide. Ednaí. Bom dia, meninas. Graça e paz. Bom dia a todas. Deixa eu sentar aqui. Muita gratidão ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntas aqui mais uma vez, para juntos aprendermos mais sobre o Senhor, para estarmos em comunhão. E nessa manhã, eu convido você a fechar os seus olhos, e a ofertar ao Senhor um louvor que flui direto do seu coração, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Glória a Não Deus. sei se eu vou cantar um louvor, não sei se vocês conhecem, mas se não, seguiu você. Ele chama Digno de Tudo. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, Jesus. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, só tu, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, só tu, Jesus. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo. Santo Jesus, tu és digno. Aleluia. A ti seja a honra, a glória para sempre. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Mais uma vez, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra em ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celeste, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Glória, a força, e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez. Glória,
e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és soberano, Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei. Ó Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos do louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos do louvor. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. 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 Quem vai ler? É a nossa só rodar. Isso. Desculpa, era aqui. É, Bom dia, irmãs. Meu nome é Helenita, para quem não me conhece. Hoje nós vamos ler a carta aos Efésios, capítulo 2. Vou ler na NVI. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. A unidade em Cristo. Portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio deles, ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual tudo é edifício e é ajustado e cresce por tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Falei que você entendeu, jornalista. Acho uma palavra de chamar de jornalista. Bem, para mim, essa palavra, ela mostra, assim, as misericórdias de Deus para nós, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Mesmo a gente recebendo Cristo, né? A gente aceitando a Cristo, a gente tá ali sujeito a tá caindo todos os dias, mas pela misericórdia que Deus tem por nós, né? Ele nos reconcilia diariamente quando a gente o busca, né? E mostra também que quando a gente está fora de Cristo, nós estamos mortos, né? E essa morte, eu acredito que ela vai vir para a gente na nossa caminhada várias vezes, né? Mas a gente tem essa graça, porque pela graça de Deus, Ele está sempre nos ressuscitando, sempre nos buscando e nos aceitando. A gente passa por tantas adversidades ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, e às vezes a gente fica desacreditado, né? Em nós mesmos, mas a gente busca o Pai e Ele está ali para nos resgatar e nos salvar. Então, assim, a nossa vida, a gente só tem vida quando a gente está ligado a Cristo. Quando a gente não está ligado nele, a gente só tem a morte. É isso que eu entendo dessa palavra. Amém. Mesmo. Bom dia, meninas. O que me chamou a atenção aqui no início da leitura, estava bem lá no comecinho, no primeiro versículo. Que antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. A promessa que Deus tem para nós, que fala, se não me engano, no versículo 6, é que nós reinaremos com Ele no reino celestial. Hoje todos nós estamos vivos, carnalmente, mas espiritualmente a gente precisa crescer e buscar para a gente desenvolver, porque o que
o que Deus nos livrou foi da morte carnal. E o que ele tem para nós é o crescimento com ele, espiritual. Essa é a nossa jornada. Nós temos uma promessa de, de viver mais do que só aqui, de estar além. Eu estava vendo um vídeo essa semana que ele fala assim, que não existe diferença de nós e de um ateu. Eu posso estar casado com um marido bom, uma mulher até também. Eu tenho bons filhos, ela também. Eles podem viver uma vida igual e parecida com a nossa. O grande desempate é o depois. Porque quando a gente morre fisicamente, eu tenho promessa, eu tenho esperança. Se eu tiver errada, a gente viveu a mesma vida. Mas se eu tiver certo, faz toda a diferença de você viver com Deus e sem Deus. E quando a gente buscando crescimento espiritual, porque antes nós éramos espiritualmente mortos, então ele vem, nos salva e nos traz para perto dele. Ele nos traz para a gente crescer no espiritual, ele nos traz para a gente buscar o espiritual. A gente passa por uma jornada para desenvolver mais o nosso lado espiritual do que o nosso lado do carnal. Porque antes, aqui fala, a gente vivia para fazer o que a gente queria e que a carne pedia. Hoje não. Nós vivemos para buscar o crescimento espiritual e aproximar mais da vontade dele do que da nossa. Para colher os frutos, para entregar os frutos que ele tem para nós. Então, Efésios 2, ele traz para nós o lembrete de que a nossa salvação não vem do que das nossas obras, não vem do que a gente planta, ela é uma graça. Mas depois que nós recebemos a graça, nós temos uma jornada de crescer espiritualmente, de buscar, para nós vivermos mais movidos pelo Espírito que já habita em nós, do que pelos desejos da carne. Então, essa foi a passagem que me marcou, da gente entender que a gente tem que buscar essa jornada, buscar esse desenvolvimento. E no finalzinho do texto aqui fala sobre a união de povos, né? De nós que fomos aceitos com o povo originalmente escolhido por ele, que é o povo de Deus, né? E muitas das vezes na nossa jornada, a gente se perde com os nossos julgamentos, de que eu estou melhor, ou eu estou mais evoluída, ou eu conheço a Deus e o meu irmão não conhece. A verdadeira paz só veio quando houve essa união. Não existe essa distinção mais, porque a salvação está para todos. A salvação foi para todos. Agora, o momento da nossa jornada de crescimento espiritual, que aí isso é obrigação santificação. O processo de santificação, isso é escolha nossa de intensidade, de como buscar, de como viver, o tempo vem de cada um. Cada um vai ter sua jornada. E isso também não dá direito a gente julgar a jornada do outro, porque cada um vai no seu tempo. Porque desde que nós estejamos na jornada, nós estamos nos aproximando deles. Nós estamos buscando dele. A gente só não pode parar, né? Uma vez eu ouvi eu estava passando por um momento difícil e com dificuldade, aí eu estava ouvindo uma palavra assim, gente, não para. Às vezes a gente não vai conseguir andar, mas não para. Nem que você continue rastejando, continue no processo. Porque a Bíblia ensina pra gente, não retroceder. Não volte ao antes. Então, assim, ainda que nós estejamos vivendo hoje um momento difícil, vamos devagarzinho. Vamos dando um passo de cada vez. Vamos pedir socorro para as amigas, que elas vão arrastar a gente, porque às vezes a gente está sem força. Porque é isso que é viver em comunhão. É por isso que a gente está em família, na família de Cristo. Então, assim, vamos, e a gente faz isso muito aqui no Cartas, né? Vamos caminhar juntos. Vamos buscar esse crescimento espiritual juntas. Vamos buscar como família
sustentando umas às outras, sentindo as dores, os desafios de umas das outras, aconselhando, exortando, porque a exortação às vezes é necessária. Voltando ao princípio da santificação sempre, porque nós somos essencialmente carne, gente. E uma das coisas que mais me marca, uma das grandes lições que eu aprendi aqui desde que eu entrei no Cartas, que isso já tem quase 5 anos, é que a nossa carne não vai converter. A carne não converte. A gente, hora ou outra, a gente volta para o estado anterior, a gente volta para os nossos hábitos anteriores. E a gente só consegue sair desse lugar se a gente continuar buscando espiritualmente forte, porque a nossa carne sempre vai voltar. Às vezes, se a gente está com dificuldade, vem lá as consequências da nossa criação, né? Eu costumo me isolar, eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Na verdade, a gente tem que buscar sempre oferecimento espiritual para a gente estar vivendo em comunhão e na mesa. Amém. Amém. Alguém do online quer falar, compartilhar um pouquinho aqui, alguém aqui? Eu vou dar espaço para as meninas. Gente, eu vou falar desse versículo assim, com muito temor e tremor, porque esse é o texto que eu e meu marido sempre usamos para testemunhar a nossa conversão. E assim, desde que a Cleidiane começou a cantar, eu me lembro exatamente o lugar onde nós estávamos. Mortos em nossas transgressões, quando andávamos debaixo do príncipe da potestade do ar, daquele que opera nos filhos da desobediência. Às vezes, irmã, você nasceu numa casa, você acha que você é obediente, porque você estudou, porque você fez um curso, porque você formou, porque você trabalha, porque você bate ponto, porque você cumpre as suas obrigações. E o apóstolo Paulo está falando sobre uma morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual, ela acompanha todos. Todos nós nascemos mortos espiritualmente, irmãs. Não se iluda. Ninguém nasceu vivo espiritualmente. É necessário que a gente se encontre com ele. E como que era a minha história? Com 31 anos e meu marido com 35 anos, que nós, dentro de igreja, nunca tínhamos sido tocados pelo Espírito Santo, desde que nós nascemos. Nunca tinha sido ministrados pelo Espírito Santo. Até que um dia a palavra viva nos alcançou. E eu lembro como se fosse hoje, 29 de maio de 2003. Exatamente 22 anos atrás. Nós estávamos num auditório, num convento, ouvindo a ministração da palavra. Quando meu marido olhou para mim e falou assim: eu encontrei Jesus. Falei: você está doido? Nós já conhecemos melhor há muito tempo, batizado, primeira comunhão, crismado. Nunca tínhamos conhecido Jesus. Nós conhecíamos só de ouvir falar. Mas nesse dia, Jesus veio até ele. E ele foi tão transformado como Paulo. Porque não houve apelo. Não houve pedido para que ele entregasse a vida dele para Jesus. E nós saímos de lá e de um homem alcoólatra, prostituto, perdulário, muitas vezes violento emocionalmente, psicologicamente. Eu me encontrei com um homem que não tinha mais vontade de beber. Não tinha mais vontade de sair de casa. Não tinha mais vontade de ser violento. E eu olhava aquilo e falava assim: eu não conheço esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. E comprei uma Bíblia e comecei a ler na página 1, irmãs. Eu tinha uma Bíblia que a minha avó tinha me dado. E uma Bíblia
da palavra renovada, atualizada, que você lê e entende tudo que você está lendo. E eu comecei a ler. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Amém, amém. E 6 meses depois, eu estava ajoelhada dentro do banheiro, recebendo o Espírito Santo e entendendo que eu não obedecia, porque eu não conhecia, porque eu não tinha intimidade com esse Deus. Irmãs, todos nós estamos separados de Deus. E em Cristo Jesus somos redimidos. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Irmãs, era impossível não ver a transformação na minha casa. Na casa do meu marido, 100% de batizados, 100% de convertidos. Os tios, primos, cunhadas, os sogros dos irmãos, todo mundo foi para a igreja, porque era impossível não ver uma transformação. As pessoas veem Cristo em você. Sua vida é um livro aberto, um testemunho vivo de Cristo Jesus. Esse texto, ele me lembra da onde Jesus me tirou e que eu nunca mais quero voltar. Filhos da desobediência. Aqueles que andam segundo as suas próprias vontades, as suas próprias escolhas e os seus próprios planos. Mas, aí ele fala assim, no verso 4, tem um todavia, irmã. Irmã, misericórdia, em nome de Jesus. Deixe todavia entrar na sua vida. Todavia, é assim, com tudo que está acontecendo de errado, com tudo que você não planejou, todavia, Deus, rico em misericórdia, sabe o que é misericórdia, irmãs? É um favor não merecido para aqueles que continuam no erro, sabendo que estão errados. É diferente da graça. A graça alcança mesmo os que não estão errados. A misericórdia é para aqueles que estão no erro. E aí, a misericórdia, olha só, Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Sabe qual é esse amor? Ele deu seu único filho em favor de mim e de você. Você consegue dar seu filho em favor de alguém que você nem conhece? Você fala assim, não, pode levar meu filho em favor do filho daquela outra pessoa, em favor daquele meu irmão, em favor daquela pessoa que está precisando? Você consegue? Esse é o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor de Deus é abrir mão do que ele tem de mais precioso, que era seu único filho, e ofertar por aqueles que não mereciam e não merecem. Nós não merecemos. É um favor não merecido. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Irmãs, só a vida em Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo de pai, de irmão, de filho, de marido da igreja. Jesus ama a igreja pecadora, que toda hora está fazendo tudo errado, a igreja que desobedece, a igreja que não reconhece a soberania de Deus. Jesus continua sendo o marido fiel. Esse é o modelo de marido. Sabe qual que é o modelo de mãe? É o modelo do que Jesus ensinou, amou todos, incondicionalmente, e derramou sobre nós o quê? O Espírito Santo, que nos conduz a todo conhecimento do eterno. Quem discerne todas as coisas por ninguém é discernido? O Espírito. Quem nos consola? O Espírito. Quem nos orienta? O Espírito. Então, Jesus nos apresentou o quê? A maternidade da Trindade, a parte feminina da Trindade, que é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte feminina. Se Deus é Pai, Jesus é Filho, eles são Trindade, quem é o Espírito, irmãs? O Espírito é a parte feminina. Para de querer criar uma imagem para a parte feminina, porque o Espírito Santo não tem imagem. O Espírito Santo é Deus em mim e em você. E nós somos salvos pela graça. Não tem nada. Não é porque nós estamos aqui no Cartas. Não é porque a gente sobe no monte. Não é porque a gente jejua. Não é porque a gente entregou a vida para Jesus.
É pela graça que todos nós somos salvos. Então, esse versículo, gente, isso é uma carta de orientação para todos nós. Todos pecaram. E todos estão destituídos. Em Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. E toda a dívida está paga. E aí, ele vai falar o quê no 7? Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da graça. Irmãs, não são as riquezas que a gente enxerga. As riquezas que Deus tem para mim e para você são invisíveis. Porque o que é visível é terreno caído e demoníaco. Mas as coisas invisíveis pertencem a Deus. Esperança é invisível. Amor é invisível. Eternidade é invisível. Graça é invisível. Misericórdia é invisível. A gente sente, mas a gente não pode pegar. A gente não pode medir. Então, que o nosso coração nessa manhã se encha pelo versículo 8, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Da fé em quem? Da fé que nós professamos em Cristo Jesus. Não há fé em outra, em outro. Não há outra fé. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Todos pecaram, todos estão destituídos, mas ele nos ensinou um caminho por onde a gente deve andar. E esse caminho é o caminho de vida. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãs, não tem outra verdade. Toda verdade que você quiser buscar na sua vida está em Cristo Jesus. Jesus, em 3 anos, nos apresentou toda a verdade do mundo. Tudo que há no céu e na terra foi feito através de Jesus. Quando Deus mandou dizer, haja luz, Jesus era o verbo haver. Ele era o verbo que se fez homem e habitou entre nós. Quem era o verbo? Haja e ouve. Irmãs, as trevas não prevaleceram. Quando, por meio de Cristo, Deus mandou que houvesse o quê? Luz. Jesus já estava na eternidade com Deus, desde sempre. E se ofereceu espontaneamente. Pode fazer o plano da salvação. Pode colocar eles lá na terra. Porque eu vou lá e pago toda a dívida deles. Espontaneamente. Sem ter nenhum pecado. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 13. Agora, porém, em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando o quê? Os mandamentos e a lei. Jesus nos reconciliou e não é necessário mais que eu seja circuncidada. Não é necessário que eu faça práticas para ser salvo. Nada do que eu fizer vai me salvar. Irmã, não adianta subir no monte. A gente sobe no monte para ter experiência, para ouvir o que ele quer falar. Não é para a gente falar. O que ele já sabe que nós estamos falando, porque ele que fez a gente, já sabe o que a gente pensa, sabe tudo que está no nosso coração, sabe as bobagens que a gente fala, não leva em conta. Os pedidos que a gente faz tudo errado, porque lá em Tiago está escrito que vocês pedem e não recebem, porque pede errado, pede para satisfazer suas próprias necessidades. E não pede para aquilo que Deus quer que você peça. Então ele destruiu o quê? O muro da inimizade, porque Deus tinha apartado da humanidade. E em Cristo, Deus nos reconciliou. Eu quero ir no último versículo 22 para abrir para quem quiser falar. Nele, vocês também estão sendo edificados. Irmã, então nossa vida com Cristo, ela é diária. Até o dia que eu e você, até o dia que eu e você formos salvos, nós estamos em construção. Tudo que é edificado, está sendo o quê? Construído.
Se está sendo, está em processo. Se está em processo, é porque precisa ser transformado. Não ache que você já alcançou. Porque eu digo que se alcançar, você está pronta. O dia que você estiver pronta, Deus vai te recolher, porque você está pronta. Então, você está pronta para ser recolhida? Se não estiver pronta para ser recolhida, você continua na caminhada, porque nós estamos sendo o quê? Transformados, edificados. Por quem? Para tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Maíre, Giovana, Júlia, quem quer acrescentar? Sávia, TT, Lucilene, quem quiser acrescentar nesse texto. Quem mais quer falar, Ednai? Fala aí um pouquinho. Eu vejo muito nesse texto a questão da graça, porque muitas vezes a gente passa por problemas, faz escolhas erradas na nossa vida e a gente fica buscando perdão, sempre pedindo perdão e sem entender que não é pela nossa força, não é por aquilo que nós fazemos que nós vamos ser perdoados, mas sim pela graça. Eu até costumo dizer que durante muitos anos da minha vida eu carreguei uma culpa muito grande pelo meu divórcio. E até que eu entendi que não era por mim, não era por merecimento, mas sim pela graça que eu seria perdoada por todos os meus erros, pelas escolhas erradas que eu fiz na minha vida. E isso é libertador. E a maioria das pessoas, às vezes a gente vive se punindo, se culpando, não vive a graça que Deus tem para nós no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar, com os nossos filhos, e passa a ter uma vida, às vezes, mesquinha por nós mesmos, não entendendo que é pela graça que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos acolhe, porque se não fosse, a gente não conseguiria por nós mesmos, porque a carne é muito fraca, como a Luana falou aqui antes, né? A nossa carne, ela não vai se converter nunca. E é pela graça, é pelo Espírito Santo que a gente vai adquirindo a sabedoria necessária para tomar melhores decisões. E vem o Senhor, pela graça, nos redime e nos recebe, né? Pela graça, pelo seu amor. É isso que eu tenho para contribuir nesta manhã. Podia orar por nós, então, se ninguém quiser falar. Alguém mais quer falar aí? De oração, sabe? Aí meio de orar por essa culpa, né? Porque muitas vezes Alguém mais orar por quer comentar? culpa. Ai, gente, amiga, Fala. a Lei quer compartilhar uma experiência que ela teve com o Senhor, conosco, um testemunho breve. Bem, Aí, desde a hora que eu cheguei, a irmã vai dar o testemunho dela aqui. Então, senta aqui onde eu tô. Vem cá. eu quero pedir desculpa, né, que eu cheguei um pouco atrasado, mas a gente... Eu menino sempre acorda tarde, hoje ele acordou cedo, eu não queria que eu viesse. Mas ela falou assim, é importante que você vá. Não, eu sabia, né, quando eu cheguei, estava falando isso tudo. Ontem, Tá vendo? deixa eu apresentar. Gente, a Aline é minha amiga, minha vizinha aqui de frente, tem participado com a gente nas reuniões de oração, na igreja, tem iniciado a caminhada com o Senhor, com muitas experiências, né, amiga? Participei com a Luana de Experiência do Lar, né? Luana, foi uma benção. Curso aqui. É só a Luana que está aqui hoje no nosso curso, né? É. Mas, enfim, é isso. E ela viveu uma experiência há 15 dias, amiga? Bem mais com 20 dias. Há 20 dias e falei para ela, tem que compartilhar, tem que ser logo. Vai ter reunião, vem amanhã para você falar. Contar para nós. Conta aí pra gente. Eu tenho buscado sempre a palavra e uma pessoa que vem me ajudando muito é a Natália. Quando eu mudei para cá, eu tenho uma criança especial, autista, e aceitar isso para mim foi muito difícil. E quando eu mudei para cá,
eu fui muito acolhida pela Natália, pela Miriam, com a palavra. E eu falo que a palavra de Deus me fortaleceu. Fui presenteada com a Natália com uma Bíblia que não tinha o hábito de sentar, ler, e ela me deu uma Bíblia comentada, que me ajudou muito. Que às vezes, quando eu estou muito angustiada, quando eu estou muito chorona, né, Natália? Que chora. Eu abro ela e ela tem falado muito comigo, tem me ensinado muito. E esse ano, em específico, foi um ano muito difícil. E minha mãe tratou de câncer, mora no interior, veio para Goiânia, eu que dei suporte. E meu filho faz terapia de segunda a sexta, todo dia pela manhã, daqui a pouco eu tenho que ir. E eu abdiquei de muita coisa minha para cuidar dele, e hoje eu vejo um mérito muito grande. Para quem não calçava sapato, hoje ele calça Crocs. Obrigada, Deus. Então, assim, ontem ele foi a formatura do infantil dele 5, e eu falei assim: não vai vestir beca, não vai colocar chapa, não vou levar. Aí pegou a terapeuta: não, vai levar, o Theo nos surpreende a cada dia. E ontem ele foi, vestiu a beca, colocou o chapéuzinho no momento dele, do jeito dele, mas colocou, participou junto com os outros coleguinhas todinhos e foi bem, assim. Então, assim, com ele eu só tenho testemunho de fé mesmo, que Deus me fortaleceu. Quando eu aceitei, foi muito mais fácil. Quando eu aceitei, parece que meu coração ficou mais leve. E isso depois que eu conheci a palavra mesmo, que Deus tem me fortalecido a cada dia. E há uns 20 dias atrás, eu fui fazer um exame de endoscopia e coloscopia. No outro dia eu acordei muito ruim, muita febre, muita dor nas costas. E eu falava: meu Deus, não tá certo isso. Aí eu cheguei no hospital, o médico fez um exame de sangue e uma toma e falou para mim: se você vai subir para UTI. Aí eu falei: eu não posso ir para UTI. Eu não tenho ninguém que fica com meu filho amanhã. Ele falou assim: você não tem escolha. Seu PCR está muito alto, a sua infecção está muito alta. Você já vai direto para a UTI para a gente assistir melhor, e se for o caso, eu já vamos te operar hoje. Aí aquilo, eu entrei em desespero, porque eu estava sozinha no hospital, e eu falava assim: meu Deus, como que vai fazer? Amanhã a Lúcia que me ajuda com o Theo não está aqui, minha mãe não está aqui, com quem que o Theo vai ficar? O pai não sabe um remédio que toma, não sabe o que que faz com o menino, eu não posso ficar aqui. Aí ele falou assim: não, eu já vou te dar um antibiótico agora, que seu PCR está 91, não tem condições, o normal é 4, 5, o seu está 91, não tem condições de você ficar em casa. O antibiótico vai ser na veia. Aí eu liguei para o meu irmão, aí meu irmão ficou lá no hospital comigo, e o Telzinho aqui, e ele toda hora ligando: mãe, tá chegando, e eu desesperava, falei: meu Deus, como que eu vou ficar aqui? Ele falou assim: ó, é no mínimo 7 dias de antibiótico. Aí eu, com 2 dias que eu estava na UTI, não cessava a infecção. Ele falou assim: olha, sua infecção foi pro sangue e tá te dando sepsis, então a gente tem que entrar com medicamento mais forte. E nada. Aí eu contando para a Natália que Deus enviou uma médica à noite, eram umas 11 e pouco, depois de 2 dias que eu tomando antibiótico, não melhorava. Aí ela falou assim: eu não sou sua médica, mas eu vou mudar o seu antibiótico porque eu vejo que não está fazendo efeito. E ela mudou isso. 11 horas a gente já tomou um, e 6 horas da manhã no outro dia a gente tomou outro. Aí passou 2 dias, ela falou assim: agora nós vamos tirar para ver como que está o seu funcionamento do seu rim, porque você deu polionefrite. O seu rim está parando. E eu, meu Deus, e os dias não passavam. Eu falava: meu Deus do céu, eu tenho que ir embora. Como que tá lá em casa? Como que está? E eu acordada na UTI, aquele tanto de gente ruim. E eu vendo, morreu um. Passava a pessoa. Nós éramos 20. A minha era a parte da ala da UTI humanizada e tinha a outra mais fechada. Aí, 2. Aí eu pensava: meu Deus do céu, parece que a próxima agora é eu, só que tá, são gente morrendo, morrendo. E eu não melhoro. E eu falei: gente, aí um dia eu tava lá e falei assim: Deus, que ano, que ano difícil, parece que as provações todas estão nesse ano. Aí, no domingo, ela falou assim: nós vamos tirar a sua sonda para ver como que está o funcionamento do seu rim, porque eu estava fazendo xixi pura Coca-Cola. Estava muito forte
o problema é renal. Aí, no domingo, tirou. E como eu estava com muito equipamento, no dedo, no braço, meu batimento estava 140 deitado. Então, estava muito alto. Aí eu falei assim, a gente precisa melhorar o seu estado clínico para melhorar. Aí tirou a sonda e falou assim, toda vez que você quiser ir no banheiro agora, tem que chamar o enfermeiro, tira todos os equipamentos para você ir, para a gente ver como que tá. Aí, 4 horas da tarde, eu falei, nossa, ninguém vem me ver. Aí eu comecei a escutar uma música linda. Umas pessoas evangélicas foram no leito do lado e orando. Aí eu passei para fazer xixi junto com a enfermeira e eu sempre questionava nas orações, porque eu escutava, assim, nossa, Espírito Santo, que Deus vem, Ele está com você, creia nisso, você acabou de falar isso. E eu sempre falava assim, gente, que Espírito Santo de Deus é esse? Eu não conheço ele, eu quero conhecer ele. Eu nunca tive experiência nenhuma. E na hora que eu estava passando, tinha uma senhora que eu sempre passava para ir no banheiro, ela estava entubada, sedada, muito ruim, com equipamentozinho do coração bem fraquinho. E nesse dia as pessoas estavam lá orando para ela, e alguém que estava lá fechou a cortina, e alguém que estava lá falou assim: Espírito Santo de Deus, vem agora, repreende. Que essa pessoa ela seja tombada pela sua força, pela sua fé. E na hora que eu vi, veio saindo uma luz lá de dentro. Aí eu peguei, fechei o olho, olhei para a enfermeira que estava lá. Você viu a luz? Aí ela virou para mim e falou assim: que luz? Aqui não pode entrar com nada de luz, não. Que nós estamos no UTI. Aí eu fui xixi, voltei. Aí eu olhei assim, e falei assim, gente, não vi uma luz aqui. E a luz veio de novo. Aí eu pensei assim, eu não acredito que eu tô vendo essa luz. Aí eu fechei o olho, sabe? Eu fiz igual eu tô vendo. O som, fechei o olho, vou abrir de novo, porque não tem lógica, eu tava vendo isso não. Aí eu vi aquela luz saindo de lá assim. Aí eu peguei e falei assim, gente, será que esse é o Espírito Santo de Deus? Que eu sempre falei assim, quem é ele? Como que as pessoas sentem que ele está perto dele? Como que as pessoas sentem essa presença que as pessoas falam tanto, tanto? Eu não tinha essa experiência e achava que ele nunca estava comigo. Aí eu deitei lá na cama e ficou. E eu fiquei pensando, nossa, que tanto que é bom as pessoas virem e orar pelo outro, porque a gente, quando está ali na UTI, a gente se sente tão sozinho. Você pensa assim, nossa, acho que agora é eu que vou, né? Como eu pensei, as 3 pessoas que morreram, eu falei assim, chegar próximo sou eu. Aí eu peguei e falei assim, parece que Deus estava dando uma resposta para mim. Quantas vezes eu me senti sozinha e, e pedia, quem é esse Espírito Santo de Deus que vem? Aí quando foi 11 horas da noite, eu escutei o médico falando assim, protocolo, protocolo, aí aquela mobilização. E eu estava no leito que era bem na frente dos médicos. Então eu via tudo o que estava acontecendo. Aí era exatamente a senhorinha, gente. E eu tinha passado de manhã, as pessoas tinham feito aquele clamor, aquela ação linda. Aí ficaram 25 minutos tentando reanimar ela. E ela não sobreviveu. Na hora que eu escutei o médico falando assim, 3, 2, 1, essa aí não resistiu. E eu lá falava assim, quem é essa pessoa? Que eu não podia ver, mas eu estava ouvindo os ruídos dela, sabe? Como se ela estivesse se desfazendo. Aí, quando foi de noite, a enfermeira falou assim: agora vamos tirar todos os equipamentos, vamos no banheiro, porque você fica a noite inteira sem ir no banheiro. Que eu passei em frente ao leito, a velhinha já estava empacotada, assim, cheia de coisa. Aí eu peguei e falei assim: não acredito que naquele momento, né? O Espírito Santo já estava ali para levar ela mesma e falando para mim, falando assim: filha, eu existo. Quem você sempre pediu, né? Para falar, mesmo que seja num momento ruim para ela, que eu vi, naquele momento eu senti assim que quem eu sempre buscava, quem eu sempre clamava, quem é esse que as pessoas falam tanto, sente tão confortável. Eu tinha conhecido ali, pena que foi num momento ruim, né? Mas às vezes ela estava com a dor que precisava, né?
que ele foi ali para curar ela. Eu não entendi muito o porquê. Essa letra Aí a Natália falou assim, ela estava pronta para ir. Às vezes a oração foi um instrumento que Deus usou. A Natália estava conversando comigo ontem. Aí ela falou assim, amiga, acalma o coração, né, Natália? Que ali a oração foi só um acalento para levar ela, né? Mas aí eu falei para a Natália, eu preciso compartilhar, porque é uma coisa que eu tive que ir lá, ficar num momento de dor, para mim conhecer quem eu sempre achava que quem estava comigo. Ele sempre esteve comigo, eu sempre procurando ele, né? E ele teve que falar assim: nossa, filho, eu vou ter que te mostrar de novo, porque eu estou contigo. Né? Então, assim, foi um momento muito bonito, sabe? Mesmo eu estando num lugar ruim, foi um momento muito bonito. E com certeza vai mudar a minha vida, sabe? Amém. Muito mesmo. Como já tem mudado nesses últimos anos, já tenho recebido tantas bênçãos, tantas graças, através do meu filho, através da luta diária mesmo, que casamento, pelo casamento, pela vida, pela busca. Então, é isso que eu tenho que compartilhar para vocês. Amém. Vamos orar, porque o Espírito é vivo, ele vive e ele está conosco todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Para nos consolar no dia mau, nos alegrar no dia bom. Amém? Senhor, nós queremos ter um momento de oração aqui essa manhã. Sabemos que o Senhor já fez todo o sacrifício. E que tudo que o Senhor trouxe para a nossa vida, o Senhor já colocou dentro de nós os talentos necessários para lidar com os nossos desafios. Sabemos que não há nenhum esforço, Senhor, que nós possamos fazer para apagar os nossos pecados. Mas pela sua graça e misericórdia nós somos salvos. O Senhor olha para nós e nos conhece por dentro, Senhor. Conhece o nosso pensar, o nosso agir. Conhece quando a gente se deita, quando a gente se levanta. Antes mesmo que a nossa voz venha, que as nossas palavras venham na boca, o Senhor já sabe o que tem no nosso pensamento. O Senhor é o único, Senhor, que sonda os nossos pensamentos. Então, nessa manhã, alegra o nosso coração com júbilo e cânticos de louvor por tudo que o Senhor já conquistou naquela cruz por nós. Que nós sejamos mulheres plenas, cheias do Teu Espírito, cheias de esperança, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, paz. Que nós sejamos mulheres que anunciam a Tua graça, a Tua paz, a alegria por onde a gente passar. Que sejamos prontas a ouvir, sensíveis. Que se o Senhor quiser nos mostrar a luz visivelmente, como mostrou, mostra, sim. Mas se o Senhor quiser, um simples movimento de uma planta se revelar para nós em coisas mínimas, que a gente seja sensível do Senhor para te perceber, dentro do tempo e fora do tempo, no vale de lágrimas e no momento de alegria. Por onde a gente passar, Senhor, nós sejamos essas mulheres prontas e sensíveis a te ouvir. Ministrar, nos ajude a nos santificarmos nessa edificação do Espírito em nós, que nós sejamos transformadas no entendimento, no nosso falar, no nosso agir. Sejamos prontas a te ouvir e obedecer. Queremos ser filhas obedientes, servas do Altíssimo. E por onde a gente passar, verdadeiramente as pessoas possam falar: ali vai uma mulher de fé. Acrescenta fé e alegria na nossa vida todos os dias, para a gente enfrentar os nossos desafios. Nos dá paz, Senhor, que só o Espírito pode dar. E nos orienta por caminhos que devemos passar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.